fazendo a obra do Senhor, mas isso não me engrandece, nem diante dos homens, nem diante de Deus. O que eu sei, o que eu sou, é porque eu sei orar, eu sei como falar com Deus. Em qualquer lugar que eu chego, eu falo: Deus, aqui eu estou, a dificuldade é grande, mas eu sei que Tu és Deus, Tu és Deus da minha vida, Tu me enviaste, eu tenho comunhão contigo, então eu falo com Deus. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Não deixe de falar com Deus. Não deixe a comunhão ser impedida. Lá no Êxodo capítulo número 3 e o versículo 7, Deus tem falado com Moisés e diz: olha, Moisés, eu tenho visto e ouvido a oração do meu povo. Aí o versículo seguinte, 8, e eu desci para livrar. Aleluia. O crente que está na prova, mas que ele tem comunhão com Deus, é como aquele hino da Cassiane. Ele passa pela prova. Ele passa pela prova. Ele passa pela prova cantando louvor, diz o hino. Ele passa pela prova cantando louvor. Mas como cantando louvor? Porque eu sei que eu estou na prova, eu estou na prensa, mas é Deus que me colocou aqui. O melhor lugar, irmão, para o crente é o centro da vontade de Deus. Ainda que seja o deserto como eu estou, ainda que seja o vale, mas o melhor lugar para o crente é o centro da vontade de Deus. Que Deus te colocou na prensa e você sabe que é Ele. Cante hino e louvores a Deus. Paulo e Silas estavam na prisão, tinham apanhado, chicoteado, mas perto da meia-noite, aleluia, diz que eles começaram a orar e a cantar. Aleluia! Por que, irmão? Porque servimos ao Deus que ouve. Senhor, abre o teu olho e olha e vê, abre os teus ouvidos e ouve a afronta de Senaqueribe, e você diz, dando nome aos bois, na sua luta, no seu deserto, no seu vale, dê nome e diga: Deus está aqui, como está na tua palavra. Eu vou parafraseando e colocando esta luta como se fosse Senaqueribe, e você vai ver o que vai acontecer. Eu não estou aqui falando coisa minha, eu estou falando aquilo que está na palavra. Na palavra. Deus é aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou do que pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente. É até uma redundância de palavras, mas verdadeiramente Paulo não encontrava em palavras. Ele é muito mais, ele é abundantemente. Foge do português para alcançar profundidade, altura, largura. Foge do português, não tem expressão para medir o tamanho do poder de Deus e o Deus que você serve. Porque você está temendo, porque você está amedrontado, porque você está pelos cantos. Levante a sua cabeça, faça como esse homem fez, e você vai ver que Deus vai ser por você, como foi por todos esses textos que eu tenho falado nesta noite. Quantos estão entendendo? Levante a mão. Aleluia. Irmão, nós vemos muitas pessoas pregando e fala dos sábios da Grécia, e fala de fulano que escreveu tal livro, e fala de fulano que escreveu a enciclopédia, mas não fala do Deus vivo, não fala de Jesus o crucificado. Eu fiz teologia também, sou bacharel em teologia, mas irmão, ajuda, claro que ajuda. Mas irmão, quando a gente fala do Deus vivo, quando você fala do Senhor que lá na cruz Ele disse teletestai, Ele se responsabiliza pelo que você fala, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é pastor sabe disso. Quem já pastoreou muitos anos no mesmo lugar sabe disso. Você pastorear num lugar 1 ano, 2, 3, 10 e as pessoas não se cansam de você, você não precisa falar de você. Se você falar de você, você canta. Se você falar de Platão, ele canta. De quem você falar, a não ser de Jesus, ele vai cansar de você. Mas se você fala de Deus, se você fala de Jesus, se você fala da palavra, cada dia é uma coisa nova. Amém? Com a permissão do pastor, ficamos em pé. Agora
avança. Como disse o irmão que pregou ontem, muita coisa tinha para falar, mas a hora também nos coloca limite. E eu creio que é o suficiente para que você lembre. Não é que você aprenda, irmão. Não é que você aprenda porque você sabe. O problema hoje não é mais o que Deus falou através de Oséias. Deus já falou através de Oséias, disse: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Hoje é o contrário. O povo é destruído porque conhece muito, e por conhecer muito fica arrogante, e quando fica arrogante, Deus realmente não compactua com o arrogante. Irmão, eu vi um pregador esse tempo pregando, dizendo assim: gente, se no Brasil, ou seja, se Deus ainda fosse o tempo do Deus de Nabucodonosor, ia faltar pasto para os orgulhosos comer, não ia ter pasto para todos comerem, porque é muito orgulhoso fazendo, dizendo que está fazendo a obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se humilhe, desça na presença de Deus, então você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E se você está passando uma prova, uma dificuldade, e eu sei que tem pessoa que está passando, porque senão Deus não me dava esta palavra, poderia falar de outra coisa, mas Deus me deu esta palavra. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa precisa ouvir. Venha na frente para selar isso, nós vamos orar com você. Pelo menos uma pessoa, eu tenho certeza que tem. Aleluia. Venha, nós vamos orar. Vocês têm uma dificuldade, você está enfrentando uma luta, está tendo um adversário no trabalho, na vizinhança, não sei, na enfermidade, seja o que for, você vai falar, vai colocar a carta diante do Senhor agora, você vai estender a carta agora diante do Senhor, e com as suas palavras, você vai falar com Deus. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer levantar a mão e dizer: eu quero voltar para Jesus hoje, eu quero começar novamente, eu quero me avivar, eu quero voltar para ser uma pessoa avivada, eu quero que esse trabalho dê conselho de avivamento, eu quero que tenha um marco na minha vida. Quem é você? Venha, levanta a sua mão. Uma pessoa que está afastada, uma pessoa não crente que quer aceitar Jesus. Tem alguém aí? Esse Jesus que eu estou falando, esse Deus Todo-Poderoso, pode entrar na sua vida nesta noite e fazer morada, e as coisas mudarem na sua vida, como mudou na minha. Meu irmão, eu aceitei Jesus quando eu tinha 20 anos de idade. Eu fui para a igreja, a pessoa que me levou para a igreja não me falou uma vez só de Jesus, mas a vida dele, da família, falava e me levou para a igreja, e eu aceitei Jesus, e eu era espírita. Jesus me tirou do centro espírita, eu tinha 20 anos de idade. Eu só não gosto de falar a minha idade, mas faz 40 anos que eu sou crente. Eu não gosto de falar a minha idade, mas faz 40 anos que eu sou crente. Faz 40 anos que Jesus me tirou lá de Lamaçal quando eu tinha 20. Então, até 40 anos, Deus tem estado comigo. Eu aceitei Jesus, minha família me abandonou, os amigos me abandonaram, mas Cristo não me abandonou. Eu fui caluniado, mas Cristo não me abandonou. E eu estou aqui para a honra e a glória do nome do Senhor, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, tem alguém para Jesus? Levante a mão e venha correndo, porque nós não vamos orar. Aleluia! Eu fico feliz, irmão. A perna treme quando eu começo, mas depois eu pego no tranco e parece que a coisa vai chegar lá. Então não tem ninguém? Então vamos orar. Você que veio aqui, você é crente, coloca a sua mão no coração, como se você estivesse estendendo a carta, né, diante de Deus. Aleluia! Com perspectiva. Então, cada vez que eu leio esse texto, eu posso ser dado. A angústia do coração deste homem era muito grande. Ele já tinha perdido 46 cidades, e realmente o indivíduo estava aí, o adversário estava aí em volta, e ele chega diante de Deus e diz: Deus, eu sei que tu vês, e eu sei que tu ouves. Aleluia. Então fale agora do seu problema, dê nome aos bois agora. Você que quer, mesmo que você não tenha vindo na frente, coloque a sua mão no coração e fala com ele. Diga para ele onde é a sua dor. Diga para ele o que você veio buscar nesta noite. Onde foi falado aqui, nós não devemos vir só buscar, nós devemos vir trazer. Mas nós já louvamos o Senhor, nós já cantamos, já nos alegramos, nós mandamos a nossa parte, e agora Deus está mandando a dele. E ele está dizendo para você: ele é vivo. Ele não precisa dizer que
receba, 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 receba em nome de Jesus. Receba agora, receba o teu milagre, receba a tua vitória, receba, glorifique, exalte, já forme o cenário da vitória. Você pode falar com Deus e dizer para Deus aonde é o seu problema, e Ele está entrando com providência. Eu creio, a igreja crê, nós cremos. Então receba em nome de Jesus, porque toda potestade maligna, toda dúvida, toda intervenção do inimigo ficou lá fora, e aqui está a glória de Deus, aqui está a graça de Deus, aqui está a Shekinah de Deus, aqui está o Senhor operando milagres, sinais e maravilhas, ainda que nós não vemos com os nossos olhos, mas nós cremos que os